Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, melhor agora porque eu estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês, certo? E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História, o ano, de 2021. Então, vamos agora, antes de começar nossa aula, pegar os nossos materiais, o nosso livro de História, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Ótimo! Agora nós iremos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Aquele ambiente onde a gente possa prestar bastante atenção na aula, sem nenhum barulho, sem nenhuma interrupção, certo? Encontraram? Ótimo! Então vamos lá? Vocês irão pegar o livro de história de vocês, irão abrir na página 6. Abriram? Vocês irão ver essa imagem aqui, aonde tem o bairro e a cidade. Vamos analisar bem tanto as imagens que tem na página 6, quanto as da página 7. O que é que vocês podem observar? Nós estamos percebendo o quê? Que tem alguns prédios, não é isso? Algumas coisas, sim, tem um prédio bem cheio de vidros iluminados, tem carros, tem algumas crianças brincando na praça. Mas aí, lá no ponto de partida lá em cima, diz assim: quais elementos presentes na imagem indicam se tratar de um bairro antigo? Quais vocês iriam logo assim analisar de cara? O que levou a vocês assim imaginar que essa imagem se trata de um bairro antigo? Isso mesmo, meus amores. As fotos dessas residências, assim, desses prédios assim, antigos, que a gente não vê ser construído hoje na atualidade. Então, isso nos leva a perceber que esses prédios foram construídos, há muito tempos atrás. Esses casarões com andares assim, bem mais antigo do que a gente está de costume de ver agora na atualidade. Então, foram esses elementos que nos levaram a perceber que essas imagens aqui se trata de um bairro antigo. Já na segunda questão diz assim: quais elementos indicam que o bairro passou por transformações ao longo dos anos? Então, se ele era um bairro antigo, a gente pode perceber que agora ele está passado por modificações, por transformações. Por exemplo, essa praça está tendo um calçamento, temos também já ruas, asfaltadas. Vocês podem perceber, olhando bastante na imagem, que as ruas estão todas asfaltadas. Os prédios que eram antigos passaram por transformações também, renovando a sua pintura, a sua estrutura. Não que houve modificações, não, mas teve que fazer transformações em relação às suas pinturas que estavam antigas. Então, são esses os elementos que nos levam a perceber que houve transformações ao longo dos anos nesses bairros aqui. Antes de ir para a terceira questão, eu trouxe aqui essa mesma imagem que vocês estão vendo no livro de vocês. Eu trouxe antes, como era. Olha, hoje não existe mais essa imagem aqui, vocês perceberam? Aqui foi construído agora calçaram e colocaram o marco zero, tiraram aqui. Olha como eram os prédios, bem antigos, já a pintura, as ruas não tinham o asfalto, os carros não eram como vocês estão vendo nessa imagem do livro de vocês, Já aqui, já é o depois, vocês podem perceberem que muita coisa já modificou, de uma imagem para outra. Aí eu também trouxe essa outra imagem aqui, que
parecida bem com a do livro de vocês, mas ela está bem mais colorida para que vocês possam observar como está a pintura lá, olha, do Marco Zero, aonde antes ficava aquela imagem. E aí eu pergunto a vocês, se vocês pararam para analisar de onde é esse bairro, de qual cidade é esse bairro, hein? Isso, tem aqui, olha, são fotos de Recife Antigo, um dos bairros mais antigos do município de Recife. Recife, né, Pernambuco, essa foto foi tirada em 2014. Então, se alguém perguntar a vocês de onde é essa imagem, vocês já vão saber. E vão saber também as modificações que ela passou no antes e agora como está. E aí no terceiro diz assim: você conhece os bairros mais antigos da sua cidade? Qual é a história desses bairros? Como eles são? Vocês conhecem, meus amores, os bairros mais antigos daqui de Itabaianinha? Se vocês não conhecem, pesquisem junto com a mamãe, com o papai, certo? Com o seu responsável que esteja aí. Procure saber o porquê aquele bairro recebeu aquele nome. Como é que eles estão hoje? Eles modificaram ou eles permanecem do mesmo jeito de quando foram criados? Muita coisa interessante para se descobrir dos bairros aqui da nossa cidade, não é isso? Agora, vamos passar aqui para a página 8, né? E entender mais um pouco sobre os tipos de bairros. Diz assim: a cidade está dividida em diferentes bairros. Geralmente, os bairros possuem moradias, estabelecimentos comerciais, como lojas, mercados, padarias, quitandas e prédios públicos, como escolas, creches e hospitais, como realmente em todos os bairros, né, a gente pode se encontrar esses tipos aqui de estabelecimento, seja comercial, como lojas, moradias, que são as residências, né, as quitandas, os prédios, né, as escolas, creches e hospitais. Aí aqui ele colocou uma imagem, né, que vocês podem perceber, que é a foto que mostra a vista de um bairro com várias residências no município do Rio de Janeiro. Essa imagem foi tirada nessa foto em 2016. Aí embaixo continua: em uma mesma cidade pode existir bairros que se destacam por algum motivo. Por exemplo, pela arquitetura de suas moradias, pelo tipo de organização das ruas e pelos espaços públicos que possui, como praças, jardins e parques. Então, em uma cidade pode existir vários tipos de bairros. Algumas se destacam, né, devido às formas das suas casas serem diferentes, não serem residências assim comuns, né, a arquitetura das suas moradias, a organização das ruas e dos espaços. Algumas têm parques, espaços públicos como praças para poder andar, jardins e etc. Aí essa foto aqui é foto de pessoas no parque do bairro Moinhos de Vento, no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi tirada em 2014. Esse é um dos bairros com maior quantidade de árvores do município. Então, aqui já está um destaque, né, desse bairro. Ele é um dos bairros que contém maior quantidade de árvores, né, desse município aqui, lá do Porto Alegre, de Porto Alegre, né? É o bairro chamado Moinhos de Vento. Aí aqui na paginazinha 9 diz assim: existe ainda bairros que se destacam pela presença de lojas, restaurantes e cinemas. Por exemplo, muitas vezes esses bairros atraem moradores de outros lugares de cidade interessados em conhecer e desfrutar o que esses estabelecimentos oferecem. Muitas vezes a gente sai, né,
da nossa cidade, do nosso bairro, e vamos para um outro bairro porque ele é mais atrativo, mesmo dentro da nossa cidade. Não acontece muito isso em cidades pequenas, mas nas grandes cidades como Rio, São Paulo, Aracaju, Salvador, as pessoas procuram se locomover para outros bairros a fim de restaurantes. Abre um restaurante muito famoso no bairro Pirapuera e assim por diante, um cinema, né? Então, muitas pessoas se deslocam de um bairro para o outro para poder, né, ver lojas, restaurantes e cinemas. Aqui ele tirou uma foto, onde a foto de bairro onde predominam estabelecimentos comerciais no município de Peruíbe, São Paulo. Essa foto foi tirada em 2016. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós existem vários tipos de bairros. Geralmente, quando a gente estuda, a gente sabe que tem o bairro comercial, residencial e o bairro industrial, mas que cada um deles tem, né, a sua especialidade. E existem os bairros mistos, que foram esses aqui que eu expliquei para vocês, que são os bairros que contêm lojas, cinemas, quitandas, residências. E esses bairros, eles são mistos porque ele contém tudo dentro dele mesmo. E aí eu pergunto a vocês, existem esses tipos de bairros aqui na nossa cidade? Se existe, vamos lá, abra o grupo da escola, comente, informe, olhe, o bairro tal da minha cidade contém lojas, lá também tem supermercado. Se não existir, eu só quero que vocês expliquem quais são os bairros mais antigos, por que eles receberam o nome que eles têm hoje e como é que eles estão. Se eles estão da mesma maneira de quando surgiram ou se houve modificações como calçamentos, iluminação, arborização, se plantaram árvores, certo, meus amores? Então eu conto com a ajuda de vocês lá no grupo da escola, está bem? Então um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.